bater papo com a doutora Hannah Crispin, do Crispin Law. Eu a convidei para vir no programa porque a gente está com muitas dúvidas aqui, tem muitas pessoas ainda muito confuso com esta questão do registro, vai ser obrigatório, vou ter que pagar multa, ai meu Deus do céu, tem risco. O que é esse registro que tem se falado tanto nos últimos dias, doutora Hannah? Bom, eles estão liberando as instruções, né, Leandrinho, de quem realmente vai precisar se registrar e como, porque isso não é uma lei nova, isso já existe desde literalmente 1940. Só que não estava sendo usado, não estava sendo colocado em prática. Então, nós temos que aguardar. Primeiro é o seguinte: quem tirou impressão digital de alguma forma, seja porque quando entrou no país, né, ou quando foi tirar o visto, ou gente que está em processo, se a imigração já tem a sua impressão digital, tudo indica, pelo menos inicialmente, de que você não tem que se registrar. Então, vamos esperar que essas instruções, até ontem, não tinham sido emitidas. Se forem emitidas de ontem para hoje, eu literalmente não vi, porque eu não parei um segundo, mas vamos aguardar essas instruções serem emitidas para que a gente possa esclarecer para as pessoas. Agora, gente, o que mais atrapalha a todo mundo, o que mais atrapalha a nossa comunidade é o pânico geral, tá? E as 40 milhões de opiniões diferentes que você acha no Facebook e nos grupos de WhatsApp. As coisas que eu tenho escutado, as mensagens, inclusive, que as pessoas passam para mim, é inacreditável, sabe? Então, é muito importante numa hora dessas que as pessoas procurem informações com fontes realmente de gente, que isso, ou seja, porque está no website da imigração, não porque alguém leu para você, porque você realmente leu, se você sabe inglês e consegue entender, ou se porque está em português, ou porque você escutou disso de um advogado. Que a confusão é tudo, me falaram, o outro falou, esse especialista falou, e isso é onde começa a confusão. E é um assunto, doutora Hannah, que como dá muito engajamento, né? E hoje nós temos aí as redes sociais que ao mesmo tempo que ajudam, elas atrapalham. Então pega tanta gente leiga que começa a falar sobre esse assunto e isso acaba causando um pânico nas pessoas, porque você não sabe se é uma fonte segura, igual, por exemplo, o motivo de trazer a doutora Hannah aqui é simplesmente para poder ensinar para nossa audiência, para vocês entenderem que é uma pessoa que conhece da lei, que sabe da lei, que está falando sobre isso, para a gente aprender e para a gente fazer, tirar essas informações aqui, espalhar essas informações para as pessoas, porque eu ouvi tanta coisa, tem gente com muito medo ainda, doutora Ana. Mas eu sei, Leandrinho, a coisa é assustador realmente. Eu não vou tirar o fato de que as pessoas estão com medo, tá? Mas se você vai procurar informação, pelo menos procure informação correta. Vou te dar um exemplo, tá? Ontem eu estava na Corte de Imigração para uma audiência de fiança de um cliente meu que foi preso, tá? Conseguimos fiança, uma fiança baixíssima, está saindo, graças a Deus, excelente. Agora, eu vi situações de pessoas lá que estavam detidas e que poderiam, de repente, ter tido uma orientação de um advogado, pelo menos, e de repente ter conseguido fiança. Eu vi pessoas que, inclusive, a juíza falou: você assinou um documento aqui no qual você falou que você não queria revisão da sua fiança, então eu não tenho nem como te escutar numa audiência de Ai, fiança. que dó, Então, doutora gente, Hannah. uma coisa impressionante é o seguinte, isso eu estou sempre falando: se você é detido pela imigração, não assine documento nenhum, tá? A não ser que você seja fluente em inglês e você realmente saiba o que você está assinando. Porque é o que eu chamo de desassinar documento, é muito complicado. Tá? Então, você tem o direito de falar: eu não vou assinar nada, eu não vou passar informação nenhuma até eu conversar com o meu advogado. Deixa para um advogado instruir a pessoa o que ela deve fazer. Porque no caso desse
pobre coitado, literalmente, eu vi o rosto dele de não estar entendendo porque as pessoas detidas aparecem por vídeo, né? Igual eu Uhum. estou aqui com você. E ele agora, se ele quiser tentar, ele vai ter que procurar um advogado que vai entrar com recurso, com apelo. Você imagina quanto tempo que isso vai levar? Então, gente, não, se você é detido, não assine documentos. Você tem o direito de falar que você quer conversar com seu advogado antes de fazer qualquer coisa. É por isso, doutora Hanna, que é a importância daquele cartãozinho também, né? Que tem muita gente que não tá dando importância naquele cartãozinho que a gente, inclusive, distribuiu aí para os comércios brasileiros. Naquele cartãozinho tem, ó, tem no Sultana Market de Everett, tem na Pão Brasil Bakery de Framingham, Padaria Brasil Bakery, Brazilian Flavor de Marlboro, tem no Casa Brasil de Worcester, tem também na Brazilian Flavor de Queens. A gente deixou em vários lugares, porque inclusive era um assunto que nós estávamos falando ontem, né, nessa reunião, que é a questão do silêncio, né? Aquilo ali tem tudo, no cartão tem os seus direitos. Então não fale nada antes de falar com um advogado. É um direito seu, você não falar o que não deve e se prejudicar, né? É aquela velha frase, tudo que você disser poderá ser usado contra você. Exatamente, e não é, não estou nem aqui puxando a sardinha, como é que a gente fala para o meu lado? Não, você não tem que contratar um advogado, pelo menos converse com um advogado. Você tem o direito de ligar até da prisão, marca um horário para se orientar o que você deve fazer ou não. Você quer ver uma outra coisa importantíssima, Leandrinho? Não ande com passaporte se você está fora de status. Olha Não isso. faça isso. Isso é algo que desde que começou essa coisa a gente tem falado. Eu quinta-feira fui lá no NEC, junto com o Grupo da Mulher Brasileira. Eu Uhum. conversei com pelo menos umas 25 pessoas. A grande maioria estava com passaporte brasileiro válido dentro da bolsa, tá? Gente, se você é parado pelo ICE, tá? E eles resolvem te levar, se você estiver com passaporte brasileiro, você já está entregando para eles o documento que eles precisam para poder te mandar embora. Literalmente, tá? Então agora, principalmente aqui em Massachusetts, que as pessoas têm carteira de motorista independente do status imigratório, não ande com passaporte brasileiro, mas de forma alguma, tá? Olha, isso é uma informação muito importante. Ô, doutora Hanna, voltando ao assunto ali do registro, então, por exemplo, as pessoas que vieram pelo Caicai, essas pessoas que foram presas na fronteira e foram liberadas, essas pessoas possivelmente já têm um registro na imigração, doutora Hanna? Sim, Leandrinho, porque essas pessoas, quando passaram ali pela imigração na entrada do país, elas tiraram, né? Tiveram as impressões, tiraram as impressões digitais. Então, teoricamente, essas pessoas não vão precisar se registrar outra vez. Essas pessoas estão em processo, inclusive. Tem, né, devem ter audiência na imigração, se entraram com alguma defesa, possivelmente foram chamadas outra vez para tirar a impressão digital, ou a imigração usou as mesmas impressões digitais que foram tiradas quando elas entraram. Então, não é todo mundo que vai precisar se registrar. Vamos aguardar mais instruções. Outra coisa, não é para entrar em pânico. Uhum, muito bem, doutora Hanna. Então, ainda falando sobre o registro, doutora Hanna, e se as pessoas que vieram pelo Caicai, que tem um grande número aí de imigrantes que vieram por esse processo, já estão registradas, esse registro, então, teoricamente, seria para quais os tipos de pessoas, doutora Hanna? Bom, vamos lá. Teoricamente, isso vai ser para as pessoas que entraram pela fronteira e não foram pegas pela imigração. Pessoas que, quando tiraram visto fora, né, visto de turista, que já estão aqui há muito tempo, por exemplo, Uhum. e na época em que não se fazia impressão digital. Pessoas que entraram pequenas, porque você entra com menos do que 14 anos, eles não tiram impressão digital. Mas hoje em dia, se você já está aqui, quando você entrou você era pequeno, mas hoje você tem mais do que 14 anos, essas pessoas, esses jovens, vão ter que ir tirar a impressão digital se não estão em algum processo de legalização, né? Outro dia me perguntaram até se quem tem green card tem que tirar a impressão digital. Não.
Tá? Por exemplo, doutora Hanna, quem tem, por exemplo, um IT number, e isso é considerado como um registro também? Isso, gente, nós estamos falando teoricamente. Absolutamente não. Não, né? Não Não, tem nada a ver, né? olha, a IT Number, gente, é um número de identificação para a Receita Federal. Isso não tem absolutamente nada a ver com a imigração, tá? Agora, o que eles estão querendo é a impressão digital das pessoas. Tanto é que você tem que se registrar e depois você vai receber um papel marcando dia e hora para você tirar impressão digital. O negócio é ter a impressão digital e, inclusive, fazer uma busca para ver se você é procurado, tanto aqui nos Estados Unidos ou no seu país de origem. Você vê, Leandrinho, que a grande maioria das pessoas que está sendo detida tem problemas criminais, ou Verdade. aqui ou nos países de origem. O interessante, inclusive, é que tudo indica que a imigração já sabia da localização dessas pessoas, porque na hora que eles saíram atrás de um monte de gente, e isso não é informação que você vai obter ou que nenhum governo vai obter da noite para o dia. Tá certo, muito bem. Ô, doutora Hanna, eu vou aproveitar para fazer algumas perguntas aqui, que eu disse que a gente ia abrir para perguntas, né? Aproveitar a sua visita aqui no nosso programa. Então tem um ouvinte que falou assim, Leandrinho, pergunta advogada, por favor. Massachusetts não um Stop ID. Um Stop ID Estado. Stop ID Estado. Então, eu não preciso me identificar, a não ser que eu esteja cometendo um crime. Se um agente de imigração me parar e falar que eu tenho que me identificar, se eu recusar, eles podem querer me levar para me identificar? Algumas pessoas falam para cooperar e identificar. E algumas falam para não identificar e ficar calado. O que de fato deve ser feito? Como devo ajudar? Eu acho que você deve, pelo menos, se identificar. Todo mundo sabe falar o nome. A partir daí, você não precisa falar mais nada, tá? Se eles quiserem te levar, eles vão te levar de qualquer jeito. Eles têm o direito de te levar. Eles vão te levar lá para Burlington, que é o que eu chamo de quartel-general do ICE aqui, né? E de lá, aí eles vão tirar suas digitais lá, e aí eles vão decidir se eles vão te manter detido ou se eles vão te liberar. Eu acho que as pessoas devem se identificar sim, e quem tem carteira de motorista deve mostrar, quem tem autorização de trabalho deve mostrar também o documento, porque isso já ajuda e já mostra que você tem autorização para pelo menos estar trabalhando aqui, então estar aqui, mesmo que temporariamente. Mais do que isso, a pessoa, se tem alguma coisa com a imigração, não está em status, não deve falar mais nada não, tá? Tá certo. E não assinar documento, pelo amor de Deus. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu com 20 anos de América, é aconselhável fazer esse cadastro? Eu tenho 20 anos de América sem recorde na imigração. Estão perguntando aqui. A questão é como que você entrou, se você tem, se você tirou impressão digital alguma vez. Vamos aguardar as instruções direitinho para determinar. E na sua situação também, vamos ver se no caso, se você for detido pelo ICE, se você tem alguma forma, alguma defesa, alguma forma de legalização. Muito bem. Leandrinho, pergunta a doutora Hanna, já fui deportado tentando entrar nos Estados Unidos e depois voltei e entrei e tiraram minhas digitais. Então eu não preciso me registrar, correto? Tá perguntando, doutora Hanna. Sim, se a imigração já tem as suas digitais, então você não precisa fazer outra vez. Acho que a pergunta é similar aqui agora. Se tentou entrar a primeira vez e foi preso, tirou a impressão, foi deportado, mas tentou de novo e entrou sem ser percebido, já está registrado? Gente, agora presta atenção, gente. Nós não temos ainda, né, as instruções de qual o procedimento correto. Numa primeira lida de como que isso vai funcionar, isso só vai ser necessário para as pessoas que a imigração ainda não tem as digitais.
Ah, muito bem, tá vendo, gente? Então, é importante, por isso que a doutora Hannah tá aqui, porque ainda não se sabe, né, doutora Hannah? Foi falado que vai ter que fazer esse registro, mas é preciso saber como que vai ser. A gente tá falando aqui teoricamente, para vocês ficarem tranquilos, né? Mas ninguém sabe como que vai ser, né, doutora Hannah? Quando que Não, começa... deixa ele. Desculpa, Leandrinho, pode falar. Quando que começa a valer isso, doutora Hannah? Eu acredito que é assim que eles liberarem as instruções de como que vai funcionar, né? Uhum. Aí nós vamos poder ter uma data realmente de que a partir dessa data a pessoa tem que se registrar. É assim nós estamos esperando mais informações, da mesma maneira que nós estamos esperando mais informações de como que vai funcionar aí para você comprar o Green Card por 5 milhões. Verdade, né, doutora Hannah? Inclusive, eu vou fazer o meu GoFundMe aí. Ah, Tá. Leandrinho, estão perguntando, se o Ice me parar e eu estiver no carro, devo apenas baixar o vidro um pouquinho e não abrir a porta? Mostro apenas a drive license? Estão perguntando aqui, doutora Hannah. Mostra a sua identidade. Agora, se você não sair você não vai fugir, eu acho que se eles pedirem para você sair do carro, você tem que sair. Muito bom, muito bom. Deixa eu saber, outra pergunta aqui. Como saber se eles têm esse registro? Muito simples. Você sabe se você fez impressão digital ou não. Se você entrou, mais uma vez, se você teve algum processo pendendo na imigração, se você tem agora, se você, quando foi tirar visto, você tirou a impressão digital, se quando você entrou no país, tinha uma época, gente, que quando o turista entrava, tirava a impressão digital também, né? Então, se eles têm as suas digitais, aparentemente você não vai precisar se registrar outra vez. Eu entrei aqui há 25 anos atrás. Será que tem que fazer as digitais? Eu vim com visto. O ouvinte está perguntando aqui. Tá, eu não lembro, eu não sei se é 25 anos atrás, eu acredito que é 25 anos atrás, ninguém tinha que fazer impressão digital. Então, eu acho que isso começou depois de 11 de setembro, né, de 2001. Então, se você nunca fez impressão digital para qualquer processo de imigração, então provavelmente você vai estar na categoria das pessoas que têm que registrar. Tá bom, tem mais uma pergunta aqui. Lendo a ordem, lá diz quem preencheu o cartão, o I-94, antes de ter as digitais, não precisa preencher. Isso é fato? Quem preencheu o cartão não precisa. Bom, gente, vamos aguardar orientações, tá? De como, porque a coisa, mais uma vez, o objetivo de colocar isso em vigor é para que a imigração tenha as impressões digitais das pessoas que estão no país indocumentadas, né? Porque de quem está documentado ele já tem. Agora, quem vai ter que fazer isso, vamos aguardar. De maneira geral, quem vai ter que fazer é quem nunca teve a impressão digital tirada pela imigração. Mas está um tititi danado, esse precisa, esse não precisa. Vamos aguardar para que a gente possa realmente passar uma informação correta para a comunidade. Por isso que não é hora de entrar em pânico, né, doutora Hannah? Tem que esperar primeiro, vamos esperar. Com certeza absoluta, muito menos com digital. Então, vamos aguardar. E a doutora Hannah volta aqui no programa para falar. Mais uma pergunta aqui. Doutora, pode nos explicar sobre a lei que está em andamento para quem é casado com americana e tem deportação? Já pode aplicar para essa nova lei? Está aberto até 2027, mas ainda não vimos nenhum advogado falar. Eu também não estou sabendo disso, viu, doutora Hannah? Isso é uma coisa que, se você quiser, Leandrinho, isso é uma coisa muito bacana. Eu não estou entendendo como é que isso não está sendo falado, porque eu estou falando muito sobre isso. Isso é uma lei, foi uma ação que foi finalizada agora, 15 ou 17 de janeiro, uma coisa assim. E vamos aqui, olha. Nos próximos, vai ficar válido até janeiro de 2027. Se você está casado com um cidadão americano, ou cidadã americana, obviamente, e você tem ordem de deportação, e você mora em New England, você tem o direito de pedir para reabrir a sua ordem de deportação
em qualquer corte de imigração dos Estados Unidos. É um pedido que não é feito diretamente com o juiz, não pode ser feito diretamente com o juiz, é um pedido que tem que ser feito com o promotor da imigração, os advogados do governo. É uma coisa meio complicada para a gente explicar aqui, ainda explicar tão rapidinho, mas isso pode beneficiar um número muito grande de pessoas. Eu acho que como isso foi aprovado na mesma época que começou... Isso foi aprovado quando, doutora Hanna? Finalizou 15 ou 17 de janeiro. Tem Meu pouquíssimo Deus, então tempo. é muito recente. Nós vamos Isso voltar é a algo. falar sobre isso aqui, doutora Vamos Hanna. falar sobre isso. Divulga aí, Leandrinho, que eu estou impressionada como que não estão falando sobre isso, tá? É a decisão que se chama Calderon. Não, Caldeirão, mas vira ele espanhol, tá? Calderon. E isso pode beneficiar um número muito, muito grande de pessoas. Ou seja, as pessoas que estão casadas com cidadãos americanos, elas e têm carta de deportação, elas têm o direito de reabrir o caso. Tem. Agora tem que ter o pedido inicial feito pelo marido ou pela esposa, pelo cidadão americano, ou pendendo ou aprovado. Valeu, doutora Hanna, obrigado pelo seu tempo, tudo de bom para a doutora, um grande abraço, é sempre um prazer recebê-la aqui no programa, viu? Para vocês também, gente, tenham um dia abençoado.